Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta, aqui pela sua TV Canção Nova e conversando nessa noite sobre depressão. Trabalhando aqui, não é, com os nossos convidados, um pouco sobre as causas, obviamente, para podermos entender muito melhor, então, como tratar a depressão, depressão como doença, depressão como ausência de sentido de vida, enfim, entendendo um pouco mais sobre o tema e, é claro, querendo apontar o melhor caminho, não é isso? Para isso a gente tem também aqui alguma literatura e que nos ajuda muito na temática da noite. O primeiro livro que eu quero indicar aqui para você já está na 9ª edição da Mira Chave Jones, Como Enfrentar a Depressão, Formas de Ajuda e Convivência, o milagre pode acontecer. Então ela está dando aqui uma das receitas, não é? Se a gente pode dizer dessa maneira, mas está aí para você, se quiser conferir como enfrentar a depressão aí pela editora Voz, já está na sua 9ª edição. Tem aqui pela editora Canção Nova, do professor Felipe Aquino, A Luta contra a Depressão. Depressão que, como o professor costuma dizer, se tornou aí uma verdadeira epidemia. Mas qual é a boa notícia? Tem cura. Então, o professor aqui ajuda como enfrentar essa luta aí pela editora Canção Nova. E também, não é em vídeo, em vídeo, né? Você tem aqui em DVD, Depressão, Receita para Sair da Depressão, se a gente pode usar esse termo, ou Depressão Tem Cura, do professor Felipe Aquino. Você pode adquirir aí pelo shopping.cançãonova.com ou ligando para o nosso telefone 0 operadora 12 3186 2600. Tá ok? Claro que aqui nós não estamos oferecendo nenhuma receita e nem queremos, não é? Mas com o auxílio da ciência, queremos entender muito melhor essa temática que, com certeza, muita gente que está nos acompanhando nessa hora, talvez até esteja passando por esse problema. E nós aqui queremos oferecer uma ajuda e vale a pena essa ajuda, não é verdade? Então eu já quero perguntar aqui para o doutor, nesse segundo momento do nosso programa, a respeito, doutor, desses fatores. Por um lado nós já vimos os fatores pessoais, mas por outro também temos os fatores sociais. Até que ponto essa nossa vida moderna, eu diria quase que pós-moderna, não é, influencia aí fortemente para o surgimento da depressão? Eu considero que nós vivemos numa sociedade propensa a produzir sujeitos deprimidos, não é? Isso, de forma alguma, não implica em desconhecer os fatores causais, os fatores relacionados à organicidade, fatores relacionados à vida psíquica, como eu dizia antes. Mas nós vivemos numa sociedade, foi bom você fazer referência à pós-modernidade, nós vivemos numa sociedade onde há um processo, uma proliferação, vamos dizer assim, de valores relacionados ao consumo, não é? Em detrimento daquilo que se constitui formas, não é? Meios que permitam orientar a existência humana, não é? Vamos dizer que nós vivemos numa sociedade onde falta elementos, não é? de orientação para a existência, não é? Nós vivemos um quadro de um certo desbussolamento, não é? E isso gera um vazio, não é? Um vazio existencial. E eu penso que exatamente esse vazio existencial constitui um fator que torna os indivíduos menos equipados para lidar com as situações de perda, não é? Eu acho que as situações de perda é o que permite a gente entender o que vem a ser um quadro depressivo, né? As respostas, as reações de um indivíduo às situações de perda que permitem a gente entender o que vem a ser a reação de um sujeito depressivo. Eu penso que a sociedade contemporânea, não é? E a dissolução dos valores, dos sentidos que orientam a vida humana, a dissolução desses elementos, a meu ver, favorecem a incidência
cada vez maior dos chamados quadros depressivos. Sem querer voltar ainda naquelas questões iniciais de causa, de fatores que colaboram, contribuem para, mas nesse tocante, nesses dois pelo menos, perda, situações de perda, quer seja de pessoas queridas, perdas por acidente, velhice, enfim, perda e doenças graves, porque também as doenças estão aí, não é? Câncer é outra temática terrível, a pessoa descobre, cai o mundo. Não é? Seriam, assim, dois fatores nesse nosso contexto, sociedade, agitação, correria, sobrevivência, que acabam, né, gestando um quadro depressivo assim mais... Sem dúvida, não é? Nós falamos aqui antes sobre a velhice. O que é a velhice, né? Quer dizer, a velhice hoje tornou-se um estorvo para o indivíduo humano. Isso não era assim antes, não é? A vida contemporânea, onde aquilo que constitui, antes de tudo, o bem, não é? É uma certa imagem de um corpo, não é? Belo, no caso das mulheres, viril, no caso dos homens, não é? Isso contrasta com o próprio processo da vida humana, que é o envelhecimento. Então, o que a gente tem na velhice? Por que o exemplo da velhice ele pode ser interessante como exemplo da perda? Porque há exatamente, não é? A velhice passou a ser um fator negativo, não é? Passou a ser algo que contrasta com aquilo que a sociedade oferece como alternativa, não é? Mas nós não podemos pensar só nas perdas objetivas. Sim. Há perdas concretas, objetivas, mas há perdas ideais, não é? Há sujeitos que perdem, por exemplo, um certo valor que antes era importante. Por exemplo, um homem que tinha um bom laço amoroso, não é? Ele, a partir de um determinado momento, perde esse valor. Isso pode ter consequências. Um homem que desempenhava uma atividade profissional, não é? Que tinha toda uma satisfação na atividade profissional, ele pode ali sofrer, não é, um abalo nessa sua crença em relação à atividade profissional. Então, a gente vê que, na verdade, a sociedade, as ofertas contemporâneas da sociedade contribuem para o agravamento dessa proliferação desse mal de nosso século, não é? Chamada depressão. Pois é, agora, ô Frei Moza, a gente automaticamente começa a se perguntar, mas enquanto sociedade, enquanto governos, há uma preocupação em relação a isso? Ou só simplesmente vamos empurrar aqui para a medicina, né? Vamos empurrando. Mas o favorecimento de uma vida em sociedade, sobretudo nos grandes centros, estamos aqui num grande centro, Belo Horizonte, até se costuma dizer que, não é, os mineiros dizem aqui dessa maneira, Belo Horizonte é um grande centro, mas parece uma roça grande. Por quê? Porque aqui ainda consegue se viver um pouco mais com características de interior, mas você vai para São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, quer dizer, capitais assim do Brasil, sem contar outras no mundo, mas falando aqui do Brasil, que agitam por demais as pessoas. Parece que não há muito uma preocupação de governos, de entidades para dar uma freada nisso. Qual é a sua fala em relação a isso? Eu não sei se vou pegar exatamente o cerne da questão, ou se eu vou abrir um outro leque. Eu estava pensando, você falou de grandes cidades, imagina a vida num apartamento, que se chama apertamento. E mesmo aqui hoje, vindo do aeroporto, olhei assim uns prédios que estão sendo construídos, e Deus me livre morar lá dentro de uma gaiola dessa, né? Então já a própria estrutura física, ela, por assim dizer, vai oprimindo. E a pessoa fica lá, sem sol, sem um ar puro, coisa que vale. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma vantagem, que tem o mar, e mais São Paulo que não tem. Bom, não quer dizer que o carioca seja menos depressivo do que o outro, porque tem outros fatores aí da insegurança. Agora, essa questão da habitação. Depois, eu iria para o outro lado ainda, nesse sentido de você ter como é que eu vou dizer assim, um empenho da sociedade em propiciar a quebra do isolamento. Porque a vida de hoje trancou a porta do apartamento, não quero mais saber de ninguém. Ou seja, aqueles eventos que congrega o bairro, congrega a rua, isso eu acho que
nós estamos muito falhos. E tenho a impressão que já foi melhor. Não é porque é grande cidade. Dentro de uma grande cidade, você pode criar estruturas que favorecem, por exemplo, festas juninas no Nordeste. Sim. Gente, imagina, Fator todo de mundo agregação entende? A agregação extraordinária. Mas isso é apenas uma semana por ano, né? Felizmente, porque senão já viu o carnaval também, né? Senão já viu as empresas, como é que ficariam. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho, daquilo que a gente pode observar, a sociedade tem que trabalhar muito mais, criando parques, criando áreas de lazer, criando oportunidades, ou seja, é um trabalho educativo para viver em sociedade, para carregar seus próprios pesos, ou seja, suas próprias perdas, né, que a pessoa sinta o amparo e, vamos supor assim, numa doença, que não seja jogada aí num canto em muitos hospitais, é de desesperar mesmo. Não quero dar nomes, não é? Mas é de desesperar. Você entra lá é para morrer mesmo, porque não tem condições mínimas. E assim vai. Também a questão do desemprego, por exemplo. Um homem de 30, 40 anos fica desempregado, está perdido, acabou. Né? Quer dizer, e em outras palavras, a sociedade tem que ter muito presente. 30% da população, olha, fiquei espantado. É muita coisa, não é? E a sociedade, então, tem a sua cota muito grande de culpa, não há dúvida. Tá certo. Nós perguntamos às pessoas nas ruas, você acha, dentro até do que estamos, não é, aqui direcionando, você acha que as pessoas estão mais depressivas atualmente? Vamos ver o que as pessoas responderam. Estão. A realidade hoje em dia é muito diferente, a correria é muito grande, isso aumenta os sintomas. As pessoas estão vivendo muito sozinhas. Eu acho que sim, pelo fato que hoje a sociedade se encontra, eu acho que os motivos de hoje dão muito mais razão para pessoas ficarem mais depressivas. Acho porque o mundo, né, competitividade, o trabalho em si, né, as pessoas estão em busca de sucesso e acho que com isso acaba as pessoas ficando mais estressadas por causa do dia a dia mesmo. Sim, eu acho. A correria do dia a dia, né, leva as pessoas a ficar um pouco mais depressivas. Falta de tempo para si mesmo, né? Estão totalmente mais depressivas. Devido à falta de emprego, violência. Falta de Deus também. Entendeu? Falta de Deus no coração de todas as pessoas. E falta de ajuda dos governos que poderia construir, dar uma assistência a essas pessoas para que elas possam tentar melhorar esse caso clínico que ela tem, né, que é psicológico. Pois é, tá aí a sintonia. Não, ele deve ter ouvido as minhas colocações, não é possível, né? Essa sintonia tão profunda, todos esses fatores. O que me chamou a atenção, entre tantas outras colocações que foram boas, foi frustração das expectativas. Você não tem mais sonhos, e quem não tem mais sonho, não importa a idade que tem. Não é? E eu costumo definir a velhice como decadência quando as pessoas perdem a capacidade de sonhar, de projetar, ter projetos de realização. Então, a frustração de expectativas, sem dúvida, é um fator importante. Tá certo. Doutor, acho que é muito importante para quem está nos acompanhando com absoluta certeza. Aqui deu para se perceber bem o quadro, os sintomas, não é, um pouco as causas. Agora, no caso da depressão, então a pessoa descobriu, quais seriam os passos para ela buscar, então, essa cura? Porque a gente parte do princípio que toda doença tem cura, não é verdade? Bom, eu penso que um primeiro fator importantíssimo é um bom diagnóstico. Então, assim, eu queria, inclusive, manifestar uma certa discordância de que a depressão seria o resultado de apenas uma certa ausência de elementos necessários à vida individual, à vida social. Então, eu penso, por exemplo, que o mero desemprego, a mera correria, não produz uma depressão. Sim, sem dúvida. Porque isso é um fator presente para todos os indivíduos, isso é um fator universal. Okay. O que nós vamos observar é que certas pessoas, diante das adversidades da vida, vão responder com um quadro depressivo. Então eu queria manifestar a minha discordância
de que a gente possa nomear toda reação de mal-estar como depressão. Depressão é algo muito preciso e que exige, em primeiro lugar, um diagnóstico preciso. Tá certo. Olha, sobre isso nós ainda vamos continuar conversando, porque aí vem uma pergunta também muito importante. Ou seja, a qual, em primeiro lugar, especialista a pessoa deve recorrer? Sobre isso nós vamos conversar então após o nosso intervalo. Já já estaremos de volta. Minuto só.